De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Albuquerque, cientista social, professor da Universidade Federal de Alagoas. E o nosso assunto, claro, a conjuntura nacional frente à Operação Lava Jato, à crise política e econômica instituída no país. Professor, agora falemos sobre o contexto das reformas trabalhista e da Previdência. O que se coloca nesse momento, do ponto de vista do Congresso, frente a essas duas questões impopulares para, sobretudo, os trabalhadores? O Congresso vive a contradição de ter que votar uma reforma, de dar legitimação ao governo, que impõe uma reforma, e de ter que dar satisfação ao povo, né? Porque mesmo que muitos parlamentares não temam o pensamento da sociedade, do conjunto da sociedade, da maioria da sociedade, eles sabem que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, eles vão voltar às urnas e precisarão ser legitimados, terem seus mandatos renovados. Na verdade, o governo tem uma definição, é tarefa desse governo realizar tais reformas. Isso é papel do governo. O governo tem tal missão. Esses 2 próximos anos, esses 2 anos de governo Temer tem como propósito isso. Tanto que assim, parte da mídia tem elogiado essa postura, como é que governos que tiveram aprovações populares não fizeram. É justamente essa contradição. E aí o Congresso é diferente do governo. O Congresso tem ainda alguma repercussão social, porque os parlamentares circulam, né? Diferente do presidente Temer, que é um exilado, assim, um exilado no palácio ali que não consegue botar a cara, que se botar a cara o povo vai para cima. O parlamentar vai no aeroporto, o parlamentar tem que visitar as suas bases. Né? Transita, e ele vai ter que responder pelo voto que deu. A gente viu que as redes sociais cumpriram um papel importante, que é dizer assim, quem votou contra, quem votou a favor, quem teve tal posição. E a preocupação de parlamentares que votaram contra as duas reformas de comprovar isso através até do WhatsApp, não é? Das mídias também. Quem não der satisfação ao povo, quem não comprovar o seu compromisso e a sua participação, vai pagar um preço caro. Eu penso que a reforma da Previdência, ela é inevitável, ela vai passar do jeito que está posta, salvo uma mobilização de rua muito grande. A greve já foi essa mobilização. Mas o que é impressionante é que a greve não sensibilizou como deveria ter sensibilizado. Mas a greve, quando se colocou, o que se observou, por exemplo, aqui em Maceió, é que as pessoas estavam indo para o movimento, para a manifestação, para a Praça do Centenário, mas parecia que não sabia ao certo. Faltou, talvez, liderança, o tempo que os movimentos ficaram adormecidos está fazendo com que, nesse momento, o movimento não tenha a força que se espera, né? Eu não sei se foi isso, Gorete, eu fui. E vou te dizer uma coisa, o que teve não foi um movimento raivoso. Tá? Tem uma presença, eu penso que a presença está consciente. Eu vi muitos jovens, diferente daquilo que eu tinha falando, muitos jovens. Agora, o que está acontecendo, e aí eu acho que isso vai acontecer, e é preciso que a gente observe, é que vai haver, assim, com a aproximação da votação, uma radicalização desse processo. Não houve, na greve, uma manifestação mais raivosa, que era o que talvez alguns esperassem. Mas que não deve ser o entendimento do movimento, porque isso gera críticas e poucas adesões da sociedade. Mas entenda, assim, o governo radicalizou nas posições. O governo está radicalizado na definição de que tem que fazer e que fará. Mesmo que isso afete a vida de milhões de pessoas. Isso está definido. Tá. Ora, do outro lado, tem uma posição de ser contra, mas não há uma posição de radicalização. Eu te digo o seguinte, à medida que esse encontro fosse dando, e vai ocorrer, vai haver uma radicalização do ponto da parte dos movimentos sociais, da parte do movimento sindical, porque se foi uma manifestação grande, se foi uma manifestação sadia do ponto de vista que não foi raivosa, salvo um ou outro episódio, e os episódios de violência foram muito mais episódios que a polícia parecia agredindo do que os movimentos e as lideranças ou pessoas ligadas aos movimentos. Tá? O que vai acontecer daqui para frente, eu desconfio, que vai ser uma radicalização, porque já está claro que uma greve daquele tamanho não mexeu. O presidente foi para lá e disse, não, foi pouca gente, mentira, foi muita gente. Os meios de comunicação de massa tentaram camuflar a dimensão do evento. Mas não conseguiram. Pois é, mas não conseguiram. Ora, o fato é, se a gente não consegue, e acho que esse é o sentimento que tem, sensibilizar por bem, a gente vai para o confronto.
E penso que os movimentos irão para o confronto. A questão da credibilidade de quem está à frente do comando, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente vê a reforma da Previdência no Senado, o presidente, não é, o Eunício Oliveira, ser dono de uma empresa que deve 8 milhões à Previdência. Como tem legitimidade para conduzir um processo como esse? Pois é, na verdade a crise de legitimidade é uma coisa quase que generalizada. Isso é muito ruim. Falta liderança com legitimidade dos movimentos sociais? Sim, tem uma crise. Parte dos movimentos sociais e parte do movimento sindical deu sustentação durante muito tempo aos governos Lula e Dilma, e quando eles voltaram para a oposição, voltaram distantes dos seus processos de base concretos. Pois é, mas é importante dizer, desculpe interrompê-lo, professor, que no período do governo Lula havia um pacto com o empresariado nacional, né? Que não se observa hoje. A reforma está aí colocada, apoiada pela Fiesp, e quem vai pagar o pato dela são os trabalhadores nacionalmente. Na verdade, esse pacto que se formou e que foi sustentado é meio assim, meio pacto da corda... A meia boca? Não, o pacto mais grave, o pacto da corda com o pescoço. A classe trabalhadora entrou com o pescoço. Está aprovado aí, os dados estão todos indicados aí. Tá? Mas a grande crise de liderança, aquilo que a gente vinha falando no Congresso Nacional, é também muito grave. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10 parlamentares no máximo, que assim, o conjunto da sociedade, independente de posição política e ideológica, olha com zelo e com respeito. Paulo Paim, uma outra figura aqui ali, que circula com respeito. Tá, eu posso não concordar, alguém pode dizer com a posição dele, mas é um sujeito que se faz respeitar, que se fez respeitar. Isso também é importante. No momento que a gente está vivendo, isso também é importante, porque a política, Gorete, infelizmente, ela tem sido jogada para o campo da ética e da moral como valor fundamental. Isso é importante, mas a questão fundamental é o conteúdo também. Ora, tal reforma, ela agride os interesses da classe trabalhadora, ela agride os interesses da maioria da população. Não pode fazer reforma nenhuma? Pode, nós precisamos discutir que reforma nós faremos. Agora, não pode ser feito do jeito que está sendo feito por um governo que não tem a legitimidade social, que não tem a aprovação social e por um Congresso que está envolvido em escândalos permanentemente, escândalos éticos e morais. Como se não bastasse, não é, as empreiteiras que atuam, brasileiras, digamos assim, estão fora do processo das licitações novas que aparecem, mas as que estão chegando estrangeiras, por exemplo, na retomada das obras da refinaria de Itaboraí, no Rio de Janeiro, 30 das empresas que se apresentaram para a licitação têm problemas graves, como tem as empresas, idênticos aos que as empresas nacionais estão enfrentando agora na Operação Lava Jato. Né? O que dizer de uma situação como essa? É um problema da humanidade hoje. Nós não temos nenhum país, não temos nenhum lugar que não tenha isso. Em alguns lugares mais, em outros menos. Em alguns lugares com punição mais rigorosa, em outros com menos. Assim. É claro que a gente não pode pensar que o episódio de Odebrecht e outros são episódios que a gente possa relevar. Assim, não é coisa menor em nome da empresa nacional. Não, é coisa que tem que apurar. A empresa nacional pode e deve existir com outros valores. Agora, isso é um dado. O outro dado há um desmonte da economia brasileira e há uma perseguição frontal às empresas nacionais. Muito rapidamente. Por que a Dilma caiu? A Dilma caiu porque a Dilma teve a ousadia de diminuir juros dos bancos, quando ela jogou o Banco do Brasil para a Caixa Econômica, a redução de juros. O mercado não perdoa. Afetou gravemente o interesse do mercado financeiro. A Dilma caiu porque a Dilma bancou a não privatização do pré-sal. E o setor petrolífero tem interesse estratégico nesse negócio e está tocando. A Dilma caiu quando a Dilma segurou o preço de combustível e afetou o interesse do mercado também nesse setor. A Dilma caiu por uma série de boas razões. O governo Dilma era bom? Não, eu pessoalmente nunca avaliei o governo Dilma como bom. Mas a Dilma não caiu pelo negativo, a Dilma caiu pelo positivo. A gente precisa dizer isso. A Dilma caiu quando a Dilma combateu a corrupção na Petrobras, que havia e todo mundo sabia. Quando a Graça Foster foi colocada na Petrobras para combater a corrupção, a Dilma caiu. Ora, o país precisa reconhecer isso. Estou dizendo com isso que o governo Dilma era bom? Repito, não. Estou dizendo que não havia corrupção? Não estou dizendo nada disso, estou dizendo outra coisa. É preciso que a gente olhe para o momento que a gente está vivendo. Quando a Odebrecht começa a disputar o mercado africano, que é o mercado que o mundo todo está de olho nele. Quando a Odebrecht começa a concorrer na Europa e a concorrer nos Estados Unidos, a Odebrecht vira um problema.
para o capitalismo mundial. Nós não podemos ter ingenuidade nesse processo. O combate à corrupção é uma cortina de fumaça. O combate à corrupção é uma cortina de fumaça. Ora, se nós estivéssemos combatendo a corrupção, nós não teríamos aceitado o Temer presidente. Nós não teríamos um governo que tem 8, 10 ministros citados nesse episódio. Nós não estamos combatendo a corrupção. E aí o que vai sobrar desse processo todo, porque isso vai passar, pode demorar um pouco mais, mas vai passar, é um desmonte de setores estratégicos da economia brasileira. É, porque o governo diz que está chamando as empresas estrangeiras porque as nacionais não têm a condição por estar envolvidas nos processos da Lava Jato. Mas é uma moralização, é uma pseudo-moralização. Claro, quando a gente descobre que o FBI monitorava a Petrobras e monitorava os seus dirigentes e monitorava a presidência da República, o FBI faz isso por quê? Porque o FBI pega as informações que tem e coloca a serviço das empresas norte-americanas. O Estado norte-americano a serviço dos interesses privados. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Nós nos prestamos a usar a informação privilegiada que nós conseguimos com os nossos serviços de inteligência contra os interesses nacionais. Não estou dizendo com isso, por favor, que nós temos que ser tolerantes com o que há de errado. Não, pelo contrário, nós temos que ser rigorosos e corrigir isso sob pena de não termos futuro. Mas nós precisamos ter clareza do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Pois é, professor, e nesse contexto eu levanto aqui a questão do processo de internacionalização, não é, do país em meio a essa crise, não é, que leva à insegurança política, econômica e social. Essa questão é que o presidente Temer publicou uma portaria que possibilita o exército americano fazer manobras aqui numa região da Amazônia, e isso já foi tentado no passado, na época da ditadura, e se verificou naquela época que estava se criando a abertura de venda de propriedades no sul da região norte, criava uma linha contígua de terras para americanos, judeus, e isso não passou. O então ministro Zé Serra estava tentando, como chanceler, viabilizar novamente isso e não conseguiu. Aliás, conseguiu porque a portaria está aí e isso representa um risco para a soberania nacional? Nós estamos, além desse processo, Gorete, que eu conheço ele pouco nesse momento, e aí não quero me arriscar a falar dele, mas sei que, historicamente, há interesses em firmar a base na Amazônia, não só pela possibilidade de pesquisa, mas por tudo que isso representa. A estratégia, é uma agressão a qualquer... Eu não sou nacionalista no sentido tradicional do nacionalismo, mas eu entendo que se os Estados Unidos cederem para o Brasil uma área igual no território deles, tá, nós aceitamos ceder para eles uma área igual, uma área no nosso território. Como isso nunca vai acontecer, tá, porque base militar eles têm nos territórios alheios, não tem nos deles, de estrangeiros, portanto, eu penso que a gente tem que estar muito atento ao que esse momento está representando. O que a gente viveu ontem na audiência da Lava Jato está associado à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, a ações como essa, a venda de setores estratégicos da Petrobras e da exploração do pré-sal. Tem um conjunto de iniciativas que são tomadas hoje e que não estão circulando com todos os brasileiros. Mas antes disso, eu queria te dizer uma coisa. Há ali no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, uma região, uma fronteira, uma nova fronteira agrícola, e isso é um dado que a gente não tem atentado, e há uma compra assim, cada vez maior de terras por estrangeiros. Investimento e formação. Terras brasileiras na mão de estrangeiros é uma coisa que nos preocupa também, porque não vem enquanto ação do governo, mas vem enquanto capital internacional. Na tríplice fronteira, normalmente, Brasil, Colômbia e Peru, naquela região toda também. Também. Né? Isso é um dado que a gente não tem discutido, porque nós estamos num momento tão delicado no Brasil que nós estamos discutindo as coisas menores. Ontem, enquanto o Sérgio Moro e o Lula protagonizavam aquele espetáculo deprimente, o Congresso Nacional agia contra os direitos da maioria do povo brasileiro. E os direitos da maioria do povo brasileiro são mais importantes do que o Lula e do que o Moro. Certamente. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta.